muito obrigado por estar aqui, por estar oferecendo essa palestra. E, bom, é isso. A hora que você quiser começar, Adriana, eu vou dar um stop share aqui. Tá bom. E aí... Tá ótimo, Raul. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar compartilhando nossas pesquisas e contribuir aí com a tua eletiva da PUC também, né? Um lugar que eu já trabalhei, que tenho todo carinho, né? E, enfim, espero que os alunos possam aproveitar bastante dessa informação que eu vou passar. E obrigado também por ter feito no horário bom para a gente aqui, né? Adriana, desculpa. Fala. Esqueci de apertar o play aqui na gravação. Vou apertar agora. Tá bom. Tá certo. Então tá. Então, bom, eu queria agradecer agora sendo gravado, né? Agradecer o convite para participar dessa palestra. E a ideia é apresentar um conteúdo sobre urbanismo tático articulado à questão da adaptação dos espaços públicos no contexto da Covid-19, um pouco articulada à minha experiência aqui em Barcelona. Eu estou aqui em pós-doc. Bom, primeiro, para começar, eu sou professora da FAU-FRJ e do ProURB, né, onde eu coordeno o Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático. E estou aqui em pós-doc em Barcelona, na ETSAB UPC. Vim originalmente para trabalhar o tema do urbanismo tático aqui em Barcelona e cheguei em fevereiro, um pouco antes da pandemia, né? Quer dizer, já não era pandemia ainda, mas já tinha alguma coisa rolando. E 5 semanas depois começou tudo, né? Em março. Então, de certa forma, tive que me replanejar um pouco, replanejar a minha pesquisa. E, de certa forma, o tema se encaixou bem no atual contexto, porque, no fundo, o urbanismo tático acabou sendo uma metodologia que foi empregada no mundo inteiro, praticamente, para adaptar cidades. Então, um pouco redirecionei a minha pesquisa para trabalhar sobre esse tema mais focado na pandemia. Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês. Vocês me avisam se apareceu. Apareceu? Sim. Tá. Sim, está aqui. Eu vou agora dar uma otimizada nele aqui. Está tudo um pouco lento, mas espero que funcione bem. Foi. Bom, como já disse, então a proposta é articular o urbanismo tático e a adaptação dos espaços públicos, tá? Então, bom, eu imagino que muitos de vocês já tenham familiaridade com o que seja o urbanismo tático. É um conceito recente, ele é uma abordagem predominantemente do século XXI. Porém, o Raul falou uma coisa muito interessante no início, sobre a nossa experiência lá em Nova Iguaçu, que eu gostaria até de depois poder falar sobre isso. Você tem toda a razão, Raul. Aquilo que a gente fez tinha muito dessa abordagem do urbanismo tático, apesar de que esse termo ainda não existia, porque, no fundo, o termo ele foi cunhado por 2 urbanistas norte-americanos que deram um nome para uma coisa que já existia, de certa forma, né? Quer dizer, as pessoas... existem várias correntes de urbanismo tático, vários autores que discutem do que efetivamente se trata esse conceito. No fundo, como se trata de algo muito recente, ainda em construção, existem várias formas de você olhar para essa abordagem, para essa metodologia, né? Então, no fundo, o termo urbanismo tático foi trazido, né, o Tactical Urbanism, foi trazido por 2 urbanistas norte-americanos e começou, então, a se espalhar pelo mundo. Mas a gente pode olhar a nossa prática e de várias outras cidades e identificar uma série de coisas, de ações que, de certa forma, já estavam pavimentando esse caminho para
para esse movimento que surgiu alguns anos depois, né? Então, segundo a definição deles, eles dizem que é uma abordagem para ativação e transformação de vizinhanças por meio de intervenções de curto prazo e baixo custo, visando futuras transformações. Ou seja, se trata de, basicamente, ações faseadas de intervenção no espaço público, em que você tem uma certa atuação pouco a pouco, dando novo caráter para esse espaço, e essas ações podem ser, então, medidas, avaliadas, para, no futuro, serem implementadas de forma definitiva. Então, o primeiro projeto de repercussão internacional foi a transformação da Times Square em Nova York. Não foi a primeira ação do tal do Programa de Praças de Nova York que foi implantado lá, mas foi a ação mais famosa. Eles começaram essa ação para resolver problemas de trânsito em Manhattan, não era efetivamente para criar espaços públicos. Isso está bem explicado no livro da Janette Sadikan, que é Street Fight, que foi a secretária de urbanismo de Nova York dessa época. Eles começaram fazendo um teste, só fechando a Broadway em um trecho, em 2009, com cones, e puseram cadeiras de praia. O espaço foi imediatamente apropriado, para surpresa de muitas pessoas que não acreditavam que fosse dar certo. Alguns anos depois, esse espaço foi transformado com materiais leves, pintura de piso, vaso de planta, mobiliário um pouco mais fixo, não diria fixo, mas um pouco mais sólido, mais durável. E alguns anos depois, finalmente, foi feita a obra definitiva desse espaço, com caráter das obras de espaço público que a gente está acostumado a conhecer. No fundo, uma abordagem que você pode usar para diversos fins, né? Para reparar espaços ou para construir novos espaços públicos, né? Então, ele pode surgir muito de uma inquietação da cidadã, né? Os cidadãos mostrarem uma necessidade de mudança no espaço, uma certa feição assim, de protesto. Também pode ser usada pelo poder público ou por agentes locais como uma ferramenta de envolvimento, ou seja, você consegue juntar um grupo e envolver as pessoas na transformação da cidade, fazendo pequenos testes no espaço, fazendo uma pequena intervenção, que pode ser de base comunitária, pode ser vinda de alguma organização sem fins lucrativos, ONGs, associações, etc., ou mesmo do poder público, ou como um projeto do poder público que se deseja fazer uma fase de teste antes de um investimento definitivo. Então, a cidade, no fundo, vira o laboratório das ideias, né? Você passa, de certa forma, do papel para um protótipo 1 para 1, verdadeira grandeza. Então, é uma ação que costuma ter... desculpa. É uma ação que costuma ter fases, tá certo? Então, você tem parte, normalmente, de uma fase preparatória, em que você se reúne com a comunidade, quer dizer, o técnico pode iniciar, a prefeitura pode iniciar, ou uma comunidade pode iniciar, mas você tem esse momento de interação inicial, de entrosamento, identificar demandas, gerar ideias, oficinas, capacitação, enfim, toda aquela preparação antes de você, de fato, botar a mão na massa. Uma fase que é tida como a primeira fase, de fato, de uma ação de urbanismo tático, é essa fase efêmera, que é uma ação mais festiva, que tem curta duração, que pode durar algumas horas, pode durar alguns dias, e ela visa colocar essas primeiras ideias em prática, dar um caráter assim, mais de evento para esse espaço, né? Para essa intervenção. E no momento seguinte, então, ela ganha umas características um pouco menos efêmeras, um pouco, claro, ainda de caráter temporário, mas um pouco mais duradouras, para que o espaço passe por testes durante alguns meses, para, no fim, você poder fazer a etapa permanente, que são as obras.
E isso vai variar muito, né, no tempo, não existe uma regra para isso. Muitas intervenções nem têm todas essas etapas, muitas ainda não chegaram na tal etapa permanente, mas algumas sim já têm mostrado resultados. E em relação aos atores sociais que estão envolvidos, quer dizer, ela é uma metodologia que busca um projeto mais colaborativo, né, menos top-down, algo que possa vir de base comunitária ou que possa vir de associações, mas que tenha um grau de envolvimento mais plural, né? Assim, você busque articulações tanto do poder público com o setor privado, com ONGs, com universidades, com associações e a própria comunidade que podem trabalhar juntos. Existem algumas ações que a gente estuda que tem todos esses atores envolvidos, algumas maior ou menor intensidade, mas sim que apresentam essa diversidade de articulações. Então, assim, um pouco das características dessa abordagem, né? Ela, uma abordagem, um pouco uma nuvem de palavras, assim, mostrando essas características, umas palavras-chave dessa abordagem, né? Que normalmente é uma ação de baixo custo, muito conveniente para tempos de crise, né? Como os que estamos vivendo agora, ações de curto prazo, ou seja, você já, em pouco tempo, você já consegue dar uma cara para esse, né, quer dizer, você mostra uma intenção para esse espaço, que ainda não é com as características finais, mas sim já dá um desenho, né, para o espaço, executado de forma ágil, colaborativa nessa concepção, responsiva no sentido que você pode medir, transformar, adaptar, enfim, é só uma pintura no chão, é um mobiliário, então é fácil você dar um novo direcionamento caso necessário. Ações bottom-up, ou seja, podem vir da comunidade, descentralizadas, porque podem acontecer em vários lugares, não precisa estar sob o guarda-chuva de um programa necessariamente, né? São ações pequenas, muitas vezes de baixa tecnologia, mas que têm um potencial escalável grande. Bom, então, a partir dessa introdução que mostra as características principais, eu gostaria de mostrar um trabalho que a gente tem, que já está praticamente pronto, é um trabalho que vai virar uma publicação de casos de urbanismo tático no mundo. A gente originalmente tinha uma ideia de trabalhar 10 casos em várias cidades, e é um trabalho que hoje está assim, já praticamente fechado, e um trabalho de análise e de comparação entre ações em metrópoles desde do ano de 2006, quando essas ações começaram a surgir, até os dias de hoje. Tá? Então, a gente olhou para uma série de projetos, claro que nem todos os projetos que a gente olhou, nem todos eles estão aqui nessa análise e vão compor essa publicação, mas a gente reparou que tem uma série de características comuns, tentando tentamos criar matrizes comparativas para analisar todas essas intervenções à luz das mesmas questões, e identificamos, então, 9 casos que a gente gostaria de seguir com eles. Então, o primeiro deles, o Programa de Praça Nova York, como eu já comentei, o Programa de Hortas Cariocas no Rio de Janeiro, que é um programa contemporâneo, mais ou menos, do início do projeto em Nova York, o Programa das Superias em Barcelona, o Programa Centro Aberto em São Paulo, as Paradas Cariocas no Rio de Janeiro, as Praças de Bolsinho em Santiago do Chile, o projeto 3 Estações Berrini em São Paulo, Cidade da Gente em Fortaleza e o Rio Mais Pedestre no Rio de Janeiro. Estão organizados mais ou menos em ordem cronológica. Observando essas ações, nós percebemos que tem uma série que a gente poderia chamar de táticas que se repetem entre elas, né? Então, por exemplo, uma ação muito corriqueira nesses casos analisados é a conversão de ruas, de veículos em áreas pedestralizáveis, né? Áreas somente utilizadas pelos pedestres ou pelo transporte ativo. Então, essa é uma tática que vai acontecer no Programa de Praças de Nova York, no
no programa da Superias e também no projeto em Fortaleza, de você realmente fechar ruas para carros e abrir para o uso dos pedestres. Uma outra ação muito repetida nesses casos é a proposta de criação de novos espaços públicos, criação de praças, né, de várias escalas, de acordo com a oferta de espaços, áreas residuais, áreas subutilizadas da cidade. Muitas vezes surgem de cruzamentos de ruas mal feitos, que tem um desenho viário confuso e que deixa áreas demasiadamente grandes e sem necessidade para o fluxo de veículos. Então, isso também vai acontecer no programa, é a base, no fundo, do programa de praças de Nova York, também no programa da Superias em Barcelona, o programa Centro Aberto em São Paulo e as praças de Bolsinho em Santiago. Outra tática que a gente percebe que se repete muito é a ideia do redesenho viário em si, ou seja, você não necessariamente fechar a rua, mas você redividir esse espaço público de forma mais equilibrada entre todos os usos que são necessários para aquele lugar, ou seja, você não fecha a passagem do carro, mas você reduz essas faixas de carro a somente o necessário, criar áreas para ciclovias, né, calçadas mais largas, estacionamentos de forma mais ordenada, ou eliminando estacionamentos, etc. Então, isso vai acontecer no programa de praças de Nova York, nas Superias, nas 3 estações Berrini, na Cidade da Gente e no Rio Mais Pedestre. A ideia da instalação de parklets, que, no fundo, é um programa, de certa forma, corre por fora, ele é autônomo, né? Você tem programa de parklets em vários lugares do mundo, ele até pode estar associado a um outro programa maior, né, que menos pontual no caso, que pegue mais ruas, um bairro completo, mas ele também, de maneira geral, ele é um projeto que acontece sozinho. Por si só, ele consegue criar pequenos espaços públicos, um pouco a gosto do próprio setor privado, que vai, junto com a prefeitura, pedindo autorizações e implantando esses espaços. Uma outra tática que a gente percebe também bastante utilizada nessas intervenções, nessas atuações contemporâneas, é o plantio de hortas, que acontece. Está dando sinal aqui que a reunião para e que a reunião está sendo gravada e depois não está sendo gravada. Não sei se todo mundo consegue ouvir isso. É só porque o Raul caiu, aí eu botei para continuar gravando. Entendi, tá. Bom, então o plantio de hortas, que é algo que vai acontecer também enfim, o projeto Hortas Cariocas, ele gira em torno dessa proposta, mas também as hortas acontecem em outros programas, como o programa de praças de Bolsinho de Santiago, por exemplo. A criação de ciclovias, que alguns projetos, no fundo a ciclovia ela é um projeto em rede de caráter mais urbano, metropolitano, né? Mas alguns projetos incluíram ações de criação de ciclovias também, como o projeto de Centro Aberto em São Paulo. Então, isso é um pouco do que a gente pôde perceber que esses projetos estavam propondo, né, um repertório de soluções, de certa forma, que se repetem entre eles. E agora eu gostaria de falar rapidamente sobre cada um, caso vocês não conheçam esses projetos. O programa de praças de Nova York, ele se apropria muito desses resíduos viários, por exemplo. Isso aqui é uma praça na fase temporária, né? Tem até a pintura de um artista no chão. E, no fundo, ele é o redesenho dessa área que é uma área residual de trânsito, encontro de 2 ruas, oblíquo, um encontro oblíquo entre elas, que cria esse triângulo, que, no fundo, em vários lugares do mundo, ele é usado como estacionamento. Então, uma reconversão simples, prevendo algumas vagas de carga e descarga, e quase que você dá um desenho para algo que já estava ali e, com materiais baratos, consegue criar essa área de estar. O programa de hortas é um programa que ele foi criado para transformar áreas subutilizadas de favelas e escolas públicas do Rio de Janeiro em áreas produtivas, em áreas de cultivo, um programa da Secretaria de Meio Ambiente, um pouco em função da observação
desse fenômeno já em alguns lugares da cidade e qual o potencial que essas áreas oferecem para se converter em áreas produtivas. Então, esse programa já está em várias comunidades do Rio de Janeiro, ele foge um pouco da questão do redesenho viário, que eu sei que vocês estão trabalhando nessa disciplina, mas eu queria mostrar isso também como uma alternativa que pode estar associada a vários projetos. Você pode ter hortas de várias escalas na cidade, né? No caso do Hortas Carioca, são hortas um pouco maiores, que ocupam terrenos grandes, né? Mas a horta, ela pode ser, você pode fazer uma horta na sua casa, né? O programa das Superias em Barcelona é um programa que foi iniciado, se eu não me engano, no ano de 2007, e é um programa que surge da ideia de você criar um novo módulo urbano. Quem conhece o Plano de Barcelona do Ildefonso Cerdá sabe que ele é composto de unidades, que são quadras de 113 por 113 metros, quadras quadradas chanfradas nas esquinas, e que são repetidas ao longo do território, né? São quase, sei lá, 60 colunas e 20 linhas de quadras conformando esse plano de expansão. E os encontros entre elas, então, são áreas abundantes de asfalto, quer dizer, um cruzamento dilatado, né? Porque as quadras são chanfradas, então elas criam quase que uma praça no encontro de duas ruas. E hoje em dia esses espaços eles são utilizados de várias formas, inclusive esses triângulos são formados nas esquinas, né? Eles são, reparem nessa nuances aqui, um cruzamento trivial da cidade, ele vai ter sempre esses 4 espaços que, no fundo, são um giro mais confortável para o carro. Então, esses espaços, eles, no fundo, são estacionamento, são, às vezes, contenedores de lixo, lugares para bicicletas, mas são lugares, de certa forma, subutilizados, pensando que você precisa de mais espaços públicos. Então, o programa da Superia, ele trabalha com a ideia de você pedestrializar uma série de ruas nessas quadras, criando novas unidades urbanas, ou seja, se você junta 3 quadras por 3 por 3, você cria uma quadra de mais ou menos 400 por 400 metros, onde o tráfego rodado estaria acontecendo ao redor, e no interior dessas vias você teria, então, ruas de pedestres. Então, uma situação de cruzamento trivial, cotidiano, na cidade vira um espaço público, e essas vias, então, elas não cruzam mais, elas viram vias de serviço somente para moradores. Esse foi o projeto piloto da Superias, no bairro do Poblenou, e esse aqui é uma outra Superia no bairro de San Antônio, que inclusive, é muito mais bem sucedida do que a Superia piloto, mostrando a fase temporária, uma fase ainda com pintura, mas já com o mobiliário urbano pesado, não é nada efêmero que possa ser, né, carregado, já é um mobiliário provavelmente que vai permanecer. No entanto, ainda trata-se de um asfalto com a pintura temporária. O programa de Praças de Bolsillo de Santiago, ele tem já uma outra abordagem, ele vai trabalhar com lotes vazios públicos, então foi uma iniciativa que surge do poder público, olhando a situação de abandono desses espaços, ou seja, terrenos públicos que não têm data para serem usados, não tem nenhuma previsão, e poderiam estar ajudando outros programas do governo na criação de espaços públicos, gerar áreas verdes, reduzir contaminação, enfim, uma série de vantagens associadas à criação das áreas públicas. Então, fizeram também um projeto piloto num terreno, que foi esse aqui, um terreno que antes estava vazio, com tapume, fechando-se, um depósito de entulho praticamente, e que vira uma praça. Então, são praças de bolso, como no exemplo dos pocket parks americanos, mas que são feitos em terrenos públicos de uma forma provisória até que novas propostas surjam para esses espaços. Então, um programa que foi crescendo, já tem dezenas de unidades na cidade de Santiago. Um programa também de criação de praças, o Centro Aberto em São Paulo, foi
uma iniciativa também da década passada, uma consultoria do Guel Arquitetos, e a ideia foi fazer alguns projetos pilotos no centro. Então, foi trabalhar num território específico, que é o centro da cidade, com ações aculturais. Então, um largo degradado do centro, que com uma revitalização, uma requalificação com baixo custo, pudesse gerar novos tipos de apropriação e valorização dessa área central de São Paulo. Então, as intervenções lidaram muito com essa questão da criação dos decks, tem uma parceria com uma empresa que fornece esse mobiliário leve, as pessoas recolhem, as pessoas podem pegar isso no container, colocar ali e usar, Wi-Fi livre, etc. Então, criação de pequenas praças que, de certa forma, trataram esses espaços. Isso aqui já era uma praça originalmente, mas uma praça cercada e pouco... enfim, totalmente subutilizada, né, inacessível praticamente, que vira um novo espaço público. Aqui dá para ver que já a ciclovia passando, ou seja, ações que fazem parte do mesmo projeto. O programa de Parkless, no caso no Rio, são as paradas cariocas, como o Raul tinha comentado no início, programas que surgiram em São Francisco, nos Estados Unidos, foi o primeiro programa de Parkless criado no mundo, começaram a ser criados em várias outras cidades. Hoje existe uma rede gigante de projetos de Parkless no mundo. No Brasil começaram em São Paulo, depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro, várias outras cidades criaram seus próprios decretos. A do Rio de Janeiro é um programa ainda pequeno, ele não teve tanta difusão como em São Paulo, assim, tanto atração do setor privado, mas foram feitas talvez 10, 15 paradas em alguns bairros da cidade, em geral os bairros mais nobres, né? Então, aqui mostrando a rua Ataulfo de Paiva no Leblon, numa situação que anterior à implantação do Parklet e após a implantação do Parklet. O projeto das 3 estações Berrini é um projeto de uma rua que conecta a estação de metrô de Pinheiros até uma das centralidades de São Paulo, que é a Faria Lima, e as pessoas todas caminhavam por essa rua, pelo meio da rua. Então, um fluxo gigante de pedestres, fazendo esse fluxo cotidiano, e uma rua com praticamente calçada nenhuma, como quase a totalidade das nossas cidades está construída dessa forma, faixas de carro ocupando quase todos os espaços disponíveis e calçadas que não cabe nenhuma arborização, mal cabe um poste e uma passagem de um pedestre, de um cadeirante, enfim. Então, a ação propôs a ampliação dessas calçadas, né, de uma forma temporária, para testar como isso se daria, né, essa apropriação desse espaço para futuramente uma obra definitiva ser feita. Então, dá para ver aqui no antes e depois como esse fluxo acontecia de pedestres e depois como você, distribuindo de uma forma mais equilibrada, mais racional esse espaço, como todos, no fundo, como a cidade sai ganhando, né? No caso de Fortaleza, a cidade da gente trabalhou em 2 pontos da cidade, um associado ao Centro Cultural Dragão do Mar, que é uma região de Fortaleza que tem esse grande centro cultural, e uma outra área da cidade, Cidade 2000, e fez também projetos pegando várias ruas e tratando os cruzamentos, tratando as ruas a partir da oferta de mais espaços livres, fechando ruas, criando atividades, mobiliário, etc. Então, aqui mostrando uma das ruas do projeto, como era tomada por estacionamentos, e foi uma das ruas fechadas e com oferta de mobiliário, sombras, nova vegetação e etc. O último projeto que a gente trabalhou nessa publicação foi um projeto de 2018, realizado no Rio de Janeiro pela Prefeitura e pelo ITDP, e que nós participamos como colaboradores, que foi o Rio Mais Pedestre, tratando um cruzamento na Tijuca. Então, a ideia foi também trabalhar no sentido de dar mais segurança viária para esse lugar, a partir de extensão de calçadas, redução da largura das travessias, criação de novas travessias,
modificação dos raios de curva na tentativa de diminuir a velocidade, etc. Então, aqui mostra o antes e o depois dessa proposta. Foi uma ação efêmera, né? Uma pintura lavável, no caso. Foi uma ação realmente de teste de um fim de semana. E a ideia era que isso virasse logo em seguida uma ação temporária como aquela anterior de São Paulo que eu mostrei. E aqui dá para ver como a rua ela perde caixa de carro e como essa calçada muito estreita da igreja, ela... Vocês veem meu mouse? Eu acho que sim, né? Quando essa calçada na esquerda da igreja, ela ganha maior largura e na área da praça também, a praça ela ganha mais superfície. Bom, então, como eu comentei, era uma publicação de revisão, aproximação, análise de 10 casos, né, no mundo, e eu apresentei para vocês 9. E a gente estava em busca de um 10º caso. Aí veio o Covid. Em março de 2020, eu aqui em Barcelona, com a minha pesquisa em andamento, e vieram 2 meses de confinamento. A gente teve aqui confinamento radical na nossa cidade, alteração total de hábitos, como todo mundo sabe, né? Foi um pouco diferente a nossa realidade da do Brasil, que o Brasil está passando, mas a gente teve um confinamento muito mais radical do que o brasileiro, mas foi muito mais curto esse momento. Então, nesse momento em que ficou todo mundo confinado, a prefeitura ela já começou a fazer propostas para a cidade para adaptar, enquanto as pessoas estavam em casa, adaptar o espaço público para quando a cidade fosse reaberta, né? Então, mas enquanto isso, esses novos espaços públicos, né, foram surgindo. Por exemplo, essas pessoas aqui, foi uma situação muito comum, essas pessoas na varanda conversando. Quer dizer, quem tinha varanda no confinamento passou muito melhor do que quem não tinha, né? Esse contato com o exterior foi ganhou muito interesse, ganhou uma nova dimensão para quem tinha esse privilégio, né? E, enquanto isso, essa cidade ia sendo preparada e a desescalada, quer dizer, essa volta às ruas teve 4 fases. Então, nas primeiras fases, tinha horários para você voltar, por faixa etária, assim, os adultos, sem crianças, só podiam sair de manhã ou de noite, as pessoas idosas tinham um horário de manhã e um horário à tarde, as pessoas com crianças poderiam sair tal hora. Então, era tudo organizado de forma a não criar aglomerações. E, aos poucos, essas fases iam passando, o comércio ia reabrindo, espaços coletivos, etc., de uma forma razoavelmente organizada. Então, logo no início, a prefeitura apresentou um plano de adaptação dos espaços públicos, que consistia, basicamente, em 3 das tipologias que eu apresentei para vocês inicialmente, né, daquelas 3 táticas que já vinham sendo utilizadas em ações de urbanismo tático em vários lugares, né? Basicamente, fechar ruas, redesenhar os limites entre trânsito de carros e tráfego de pedestres, e criação de ciclovias, né? Eventualmente uma praça ou outra, mas, de certa forma, com essas 3 ações, se conseguia criar mais espaços públicos e mais espaço para a mobilidade ativa. Foi um projeto muito, digamos assim, de pequena escala, porque, bom, Barcelona é uma cidade razoavelmente pequena, ela é muito densa, mas é muito compacta, tem quase 2 milhões de habitantes, mas é um território muito compacto. Então, você não precisa, quer dizer, você com algumas ações, algumas avenidas, no fundo, você resolve a cidade, né? Então, o que foi feito foram, basicamente, alguns eixos importantes que tinham pistas suficientes de carros, tiveram vias laterais fechadas, por exemplo, nas grandes avenidas. Outras ruas ganharam extensões de calçada e viraram zonas 30, então elas perderam faixas de carro que viraram calçadas e ficaram com uma única faixa de carro zona 30, por exemplo, com redução de velocidade. Outras ruas foram totalmente fechadas e muitas ruas ganharam ciclovias.
temporárias. A ciclovia temporária veio numa cor diferente da ciclovia da cidade. Então, um pouco foram essas 3 tipologias que se repetiram, né? A ideia de você fechar e usar. Em alguns casos, esse fechamento ele atendeu ao ciclismo, ruas que já tinham uma pequena ciclovia, agora elas são todas para ciclistas, ou seja, aumentou muito a capacidade para a mobilidade ativa, outras somente uma pequena extensão de calçada ou uma grande extensão de calçada, ou puramente ciclovias. Então, alguns exemplos, isso aqui, a foto da direita, é logo que a cidade abriu, né? Isso foi a primeira saída minha para a rua, eu me deparei com o fechamento da rua que tem do lado da minha casa, ou seja, aqui é uma ciclovia já existente, e essa é a faixa lateral de trânsito que até hoje ela está fechada para carros ao longo do dia, então as pessoas usam para praticar esporte, para bicicleta, etc. E aqui é uma rua que foi totalmente fechada para o tráfego durante vários meses e se transformou em área de lazer. Então, meio compartilhada entre pedestres e veículos. Isso aqui já foi no novo normal, isso aqui ainda foi na desescalada, foi na fase 1, se eu não me engano. Não tinha quase ninguém na rua ainda. Esse aqui é um exemplo desse redesenho viário, de uma das ruas que as calçadas de Barcelona são muito variáveis, mas no Insante, na parte do Plano Cerdá, elas têm mais ou menos 5 metros, que é uma calçada muito boa, mas mesmo assim ela ganhou uma faixa de carro, basicamente. Ela ganhou mais 3 metros e ficou, então, restrita a uma faixa de mais ou menos 4 metros para a passagem do carro e a ciclovia existente. Tá? Então, isso aqui é uma futura calçada nos moldes da calçada existente. Por enquanto, ela é feita de pintura, né? E aqui o mobiliário que foi criado também para dar segurança para essa área. Aqui um outro exemplo de uma avenida mais importante, que é uma avenida de mão dupla e com 2 faixas, né, que foi feito só um pequeno alargamento, que ela tem uma calçada bem estreita, foi feito um pequeno alinhamento, um pequeno alargamento para criar uma calçada um pouco mais confortável, mas assim, criticado também, porque insuficiente medida para a quantidade de pessoas. Reparem que não tem ninguém, isso aqui ainda foi nos primeiros dias, em horários assim que realmente não tinha quase ninguém no centro. E aqui também as primeiras fotos de implantação de ciclovia, elas tinham acabado de ser pintadas com essa cor amarela, as ciclovias de Barcelona são vermelhas. Agora, são rotas de ciclovias que já estão planejadas, né? Quer dizer, no fundo, a prefeitura já tem muitos desses projetos, já tinha esses projetos elaborados e usou esse momento para botar em prática isso, né? Então, não tiveram que fazer grandes planejamentos. No fundo, colocar os projetos na rua para implantar de uma forma temporária, usando o Covid como oportunidade, né? Na verdade, não estavam fazendo nada muito diferente do que muitas cidades do mundo, de vários continentes, estavam também fazendo. Então, assim, não foi... ninguém estava inventando a roda, no fundo, nos Estados Unidos também estavam fechando ruas em várias cidades, em Buenos Aires estavam fechando ruas, cada um usando os artifícios, enfim, locais, né? Alguns não fizeram nenhum tipo de pintura, trabalhavam só com mobiliário, outros trabalhavam só com uma sinalização, mas, no fundo, as medidas foram as mesmas, né? Redesenho viário. Alguns, de fato, desenharam algo, né? Criaram aqui uma nova faixa, uma nova linha, fazendo o limite entre o carro e a extensão da calçada. Outros somente balizaram com mobiliário, outros pintaram, mas, enfim, isso aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu em Londres, aconteceu em Buenos Aires, todo esse cruzamento aqui foi redesenhado, né, para aumentar as calçadas. Ciclovias também, enfim, talvez Bogotá tenha sido a primeira cidade, está aqui a foto dela, que trouxe essas medidas. Ele já tem uma prática na implantação de ciclovias temporárias, porque eles têm vários dias da semana, eles fazem ciclovias reversíveis,
Então, foi uma das primeiras cidades a apresentar propostas de aumentar a sua rede, mas muitas outras também, na Europa, na Oceania, enfim, na Ásia, várias cidades também trouxeram essa solução da ciclovia temporária. Algumas já fazendo um desenho mais definitivo desses espaços. E outras medidas também foram observadas em várias cidades do mundo, que não aconteceram exatamente aqui em Barcelona dessa forma, mas a gente notou que isso estava acontecendo em vários lugares, que é o compartilhamento de ruas, né? Quer dizer, aqui ou eles fecharam a rua e as ruas ficaram só para pedestre, ou fizeram delimitações entre esses espaços, mas várias cidades assumiram que a rua poderia passar carro e pedestres ao mesmo tempo, e bicicletas ao mesmo tempo, enfim. Então, houve algumas soluções nesse sentido. As demarcações espaciais que, enfim, ganharam enorme projeção no mundo, bastante polêmicas, inclusive, né? Como as pessoas vão usar o espaço público dessa forma, mas de uma forma imediatista foram as coisas que surgiram como opções, né? E a sinalização emergencial também, para identificar espaços que precisam um cuidado especial na cidade, sinalização também vertical. Muitas cidades trabalharam com essa medida, né? Então, aqui mostrando uma das ruas compartilhadas em Milão, né? Os modais desenhados aqui, mas muito espaço carro, enfim, também, né? Compartilhando esse espaço. E a ideia das demarcações em abrigos de ônibus, mostrando as distâncias, a entrada do metrô, enfim, isso já está super difundido, não estou falando nenhuma novidade para vocês, mas isso é uma coisa que ainda continua em vários lugares acontecendo, né? Essas ações, no Chile, Buenos Aires, Reino Unido, etc. Demarcações de parques, de mercados, ida e volta, enfim, de certa forma tentando conter as aglomerações, né? E essas sinalizações verticais também, mostrando a real distância necessária. No caso do Rio de Janeiro, meus amigos ficavam me mandando coisas que eles viam, e a única coisa, no fundo, que eu recebi do Rio foi essa, que eu vi que o Rio estava fazendo naquela época. Eu sei que de lá para cá as coisas mudaram um pouco, mas naquela época, isso foi maio, a única coisa que tinha acontecido era o use máscara. Bom, essas ações em Barcelona, no fundo, elas se juntaram a ações que já vinham acontecendo. Ações de urbanismo tático, como eu tinha mostrado para vocês no início, eles já tinham o projeto das superias, que já tinha sido implantado de forma temporária em 2 bairros. Já existem outras superias na cidade, que são, no fundo, áreas pedestralizadas, algumas delas há mais de 10 anos, que passaram a ser denominadas também como superias, dando força ao projeto, mas já realizadas de forma permanente, com as características de uma obra convencional de urbanismo, e outras que estavam aí para sair, né? No caso da Superia São Antônio, que eu já mostrei para vocês, isso é um pouco detalhe da situação atual, de um ponto que ainda está com o desenho temporário, mas de um outro ponto que já foi feita a obra definitiva. Vocês podem até dizer o que vocês acham que fica mais legal, né? Quer dizer, muitas vezes eu olho para a fase temporária, acho o desenho muito mais bacana do que como ele fica depois, quando você aplica os materiais e vira uma calçada convencional, né? Mas isso aqui já é uma parte que já foi implantada. E outros projetos que já estavam, sim, para sair e que, no fundo, foram acelerados no momento da pandemia, que é uma outra superia, que é da esquerda do Eixample, que, no fundo, entrou de uma forma, se entrosou com a ação emergencial. Lembra que eu mostrei aquela rua pintada em amarelo? Ela faz esquina com essa rua aqui. Então, no fundo, as ações da superia e dessa ação emergencial, elas se entrosaram na esquina, elas se juntaram, né?
Mas são obras que têm a mesma característica. No fundo, essa aqui já tem um desenho um pouco mais elaborado, mas trabalha com a ideia da extensão de calçada, transformação em zona 30, sem necessariamente acabar com todo o estacionamento da rua, né? Quer dizer, enfim, cada caso ele vai demandar um tipo de proposta específica. Outro projeto com características também de urbanismo tático, que já estava em pauta, quando a gente chegou aqui em fevereiro, essa foto, por exemplo, você vê que está todo mundo de casaco, ainda estava no inverno, mas que agora também ganharam um novo significado com a pandemia, que são as áreas as praças, programa de praças das escolas, se chama Protegemos las Escuelas, protegemos as escolas, né, em português. Então, são praças associadas aos equipamentos escolares para criar áreas de segurança. Então, repare aqui num cruzamento, aquele mesmo cruzamento que eu tinha mostrado, uma daquelas áreas triangulares, ela vira uma pequena praça. Você pode, né, argumentar, mas isso está muito mal feito, teve que fazer uma rampa, enfim, a gente pode falar várias coisas, né? Projetos poderiam estar talvez um pouco mais elaborados, mas são propostas que fazem todo um sentido, né? Quer dizer, você repensar essas áreas excessivamente amplas, rodoviárias, ao mesmo tempo em que você tem lugares que são tão importantes de serem valorizados como lugares de espera, lugares seguros para crianças, para dar mais autonomia também para os jovens e crianças, enfim, perto das suas escolas. E isso já estava em plena implantação em fevereiro, e agora isso ganha mais relevo, ganha mais relevância nesse momento que você precisa de mais espaço para essas crianças ficarem do lado de fora, né? Esse aqui é um outro exemplo, ou seja, naquela mesma rua que eu mostrei no amarelo, que se encontra com a outra, também em um ponto dela, ele perde uma faixa de carro e também ganha essa extensão, que no caso não é na esquina, mas é uma extensão em frente a esse outro equipamento escolar, que acaba sendo uma espécie de parklet, né? Aqui na minha tela eu vejo aqui uns quadradinhos das pessoas, não sei se vocês estão vendo essa foto superior aqui, que aparece de um lado a extensão de calçada e do outro um desses parklets, né? E aqui embaixo uma situação mais de esquina dessa mesma escola, então ela ocupa esse chanfro. Um pouco influenciados por tudo isso, naquela época da pandemia, nosso laboratório, trabalhando remotamente, começou também a vislumbrar situações para vários lugares da cidade. Nós temos um laboratório que envolve muitos estudantes, cada um de uma área da cidade, do Rio, né? A gente tem estudantes que moram na Zona Norte, Zona Oeste, moram na Zona Sul, no centro, enfim. E a gente desafiou cada um deles a primeiro trabalhar com propostas de mobilidade, pensando nessas ruas perto de suas casas. Então, a gente fez uma série de simulações de implantação de ciclovias, extensões de calçadas, etc., em vários contextos. Isso aqui é a Ilha do Governador, em várias ruas da ilha. Isso aqui é um projeto na São Clemente. Aqui, eu não vou me lembrar de todos os endereços, mas, enfim, isso aqui é no Complexo do Alemão, criando extensão de calçadas e tentando dar uma certa ordem para esse espaço que as pessoas que nunca parou, que nunca fechou, nunca teve uma quarentena efetiva, né? Isso aqui eu acho que é em Niterói. Enfim, cada estudante fez uma proposta para o seu contexto, tentando ensaiar como é que a gente poderia ser mais racional nessa divisão do espaço público, né? Que está tão naturalizado que você tem que ter uma rua. Olha, reparem isso aqui, o absurdo que é essa rua, Avenida Heitor Beltrão, né? E reparem, no Google quase não tem carro, né? Parece que não tem carro suficiente para ocupar todos os espaços. Pode ter sido o horário, mas assim, eu já morei na Tijuca, eu sei que essa rua ela nunca ficou engarrafada a ponto de merecer todo esse espaço, né? Então, as propostas estão um pouco tentando questionar isso, mudar esse paradigma, né? Nesse caso aqui até gerava
uma espécie de parklet ocupando esse recuo. Aqui uma proposta em Bom Sucesso, que também associava a ciclovia ao parklet. Aqui tinha tudo, né? O parklet, a ciclovia, a extensão de calçada, enfim, ensaiando sem muito comprometimento com o desenho exato desses espaços, mas colocando em discussão os nossos espaços públicos, né? Tão sacrificados. Aqui uma proposta em Copacabana, não, aqui é em Copacabana, aqui é a Barão do Flamengo, isso aqui eu não me lembro. Mas, enfim, algumas estão associadas associando ciclovias com calçadas, eliminando estacionamentos excessivos, etc. Depois a gente fez uma segunda rodada pensando um pouco nesses nossos espaços de permanência, começando com os mais polêmicos, né? Vamos começar do Cristo Redentor. Como você lida com o espaço, com esse grau de aglomeração, né? A Igreja da Penha, parques, áreas de bares e restaurantes, como enfim, a gente conhece, que fica o Baixo Botafogo, estações de BRT, como esses lugares também poderia ganhar um desenho indicativo um pouco de futuras formas de usar, né? Fechamentos de ruas para permitir que o comércio volte a operar com segurança. E gostaria de fechar com uma proposta que a gente fez no nosso laboratório, que já deveria estar pronta, né? Que era uma ação que a gente ia realizar em março de 2020, que naturalmente foi adiada por conta da pandemia, mas era uma ação de urbanismo tático em caráter temporário que a gente faria na Rua General Góes Monteiro, em Botafogo, que é uma rua dessas que exemplificam o espaço excessivo de veículos com calçadas irrisórias. Não sei se vocês sabem, estão identificando essa rua, que é a Rua da Passagem, e para cá está o Rio Sul, né? Seguindo a direção aqui, vai sair lá naquela Rua do Rio Sul. Então, uma rua que vem com uma caixa de 2 pistas aqui na Rua da Passagem e vira 4 pistas. Então, foi uma rua que a gente redesenhou esses limites, transformando em uma rua contínua de 2 faixas. Ela hoje em dia tem estacionamento dos 2 lados, a gente eliminou um lado do estacionamento, deixou só um, retirando ainda algumas vagas, criando algumas áreas de permanência, uma espécie de parklets. Criamos uma ciclovia, dando continuidade à ciclovia de Botafogo e conectando com a ciclovia da Orla, né, por aqui, porque as ciclovias do Rio também são muito interrompidas, e redesenhando os raios de curva de forma a ter áreas também mais áreas de apropriação para os pedestres e para os usos informais que já acontecem lá. No fundo, a gente iria fazer essa ação em março e ela teve que ser adiada, então nós aproveitamos esse adiamento, essa oportunidade. Eu gosto sempre de falar entre aspas, porque assim, o que a gente está vivendo é um momento dificílimo, né, para todos, mas a gente também tem que conseguir olhar para as nossas cidades e os novos desafios e apresentar propostas concretas. Então, o que a gente quis com essa proposta era adaptá-la, então, a esse momento. Então, a gente revisitou essa proposta e a gente espera poder realizá-la em breve, assim que a situação também permitir que a gente, porque essas ações que a gente realiza no laboratório são muito na base do voluntariado, estudantes que participam, então a gente também não quer colocar ninguém em risco, a gente quer que as pessoas façam as ações com toda a segurança, então estão esperando esse momento ideal para conseguir colocar essas ideias em prática. No fundo, o que a gente quer é repensar esse futuro, né? O que a gente tinha era isso, a gente quer voltar para isso, né? Ou a gente quer usar esse momento, então, para refletir como a gente pode redesenhar os espaços públicos. Eu gosto dessa charge um pouco que trabalha com essa ideia de futuro, né? Como a gente pode aproveitar esse momento
projetar isso, né, um pouco para o futuro, as ações que a gente tem feito de uma forma emergencial. Como a gente pode voltar para uma coisa melhor do que a gente tinha, né? Então, um pouco essa mensagem que eu gostaria de terminar. Aqui tem uma bibliografia que a gente sempre usa nas nossas pesquisas, nossas reflexões, se alguém tiver interesse em conhecer mais. E é isso. Espero que vocês tenham que tenha sido útil e estou aqui disponível para se alguém tiver alguma pergunta. Gente, queria agradecer imensamente a Adriana. Acho que faltou um livro aí, Adriana. Não estou vendo aquele seu livro que foi... Aqui, ó. Esse aqui? Ah, tá aí. É isso. Tem que ter, né? Tem que ter ele, né? Tá certo. Bom, eu queria agradecer muito a Adriana pela presença dela aqui, né? Uma palestra sensacional. Acho que ela conseguiu sintetizar muito bem esse histórico das ações do urbanismo tático e também acho que me deu uns novos horizontes assim sobre como conceituar esse tipo de ação, né? Bom, queria também lembrar que esse grupo que a Adriana faz parte, né, o Lab IT, não é isso, Adriana? Labit ProUrb. Né, ele está realmente produzindo esse material. E seria legal se vocês têm no horizonte alguma publicação do Lab IT, Adriana? A gente tem o nosso site com várias... com link para todas as redes sociais. Deve estar aqui, não está, não? Não. Já está aqui, né? Bem pensado. www.intervençõestemporárias.com.br mostra um mapeamento que a gente tem de mais ou menos 300 intervenções no Rio, desde, enfim, década de 90 para cá, intervenções temporárias realizadas. A gente organiza em 4 tipologias, você pode linkar tudo, e na barra desse mapa você vai encontrar o acesso para todas as nossas redes. Então, a gente tem uma publicação no ISU, que é um pouco um portfólio do que a gente faz, se alguém tiver interesse. Tem lá o link para o ISU, para a nossa página no Instagram, Facebook e YouTube, que a gente também sobe uns vídeos de vez em quando. Durante a pandemia, a gente preparou 3 vídeos que estão lá no YouTube disponíveis, que mostram um pouco dessa pesquisa. Uma fala sobre a publicação que a gente está fazendo, que é um pouco do que eu mostrei para vocês hoje, e a gente tem 2 vídeos que a gente fala dessas propostas de adaptação da cidade. Está tudo lá disponível no nosso canal. Perfeito. Gente, bom, acho que, Adriana, você tem tempo para responder perguntas? Tem, claro. Perfeito. Então, se alguém quiser fazer perguntas, acho que a gente poderia usar o chat aqui como inscrição, né? Algum aluno da disciplina, alguém de fora, tem alguma pergunta? Eu queria, já que ninguém se manifestou ainda, acho que eles estão um pouco tímidos, uma coisa que surge, Adriana, constantemente, que eu observo, né, é que a grande maioria das ações do urbanismo tático, com algumas exceções, até uma dessas exceções apareceu na sua palestra, né, mas a grande maioria, geralmente, ela atua sobre a rua ou sobre praças, né, ou seja, ela atua sobre espaços de propriedade pública e de uso público, né. Eu acho que eu vi uma exceção, que era um terreno baldio, provavelmente de propriedade privada, que foi transformado, né, e utilizado com urbanismo tático. Mas você vê nas ações de urbanismo tático, a minha pergunta é essa, você vê nas ações de urbanismo tático um potencial para que aquela ação altere o espaço interior dos lotes, o espaço de propriedade privada, né? O espaço de uso e propriedade privada das cidades?
Eu acho que está mudo o seu microfone, Adriana. Desculpa, eu mexi aqui no celular e saiu. Está ouvindo agora? Sim, sim, estamos Tá. ouvindo. Não, você comentou das praças de bolsillo que são em Santiago, que é aquele terreno em específico que eu mostrei, ele é público. Ela começou com terrenos públicos, né? São terrenos públicos sem uso, que no Rio a gente tem um monte também, né? Mas eles também realizaram algumas praças de bolsillo em terrenos privados. São poucos, tá? Porque, enfim, é mais complicado você lidar com ente privado. Quer dizer, a pessoa tem que ter o interesse, de certa forma, em... No fundo, as intervenções que acabam lidando com o privado, elas acabam sendo um pouco mais voltadas para valorização do imóvel, um pouco assim, de certa forma, poderia dizer que é uma corrente que acaba meio que trabalhando para o poder privado, né? Assim, a gente pode criticar, achar que pode ser bom, pode ser ruim, mas assim, uma forma também de valorizar esses lotes. Às vezes tem um dos casos em Santiago que a pessoa praticamente aluga, né, para a associação de food trucks propor usos para aquela praça, né? Mas usos lucrativos, né? Então, assim, sai um pouco dessa esfera que eu mostrei aqui, que são espaços, de maneira geral, todos públicos. Mas, sim, eu acho que você pode trabalhar... Por exemplo, existe no Rio de Janeiro, tem uma horta carioca, ali perto de você, Raul, ali na General. Ali é um terreno privado, na General Glicério. Ali é um terreno privado que, de certa forma, não tem nenhum contrato, porque as pessoas acabam não assinando, mas existe um acordo verbal das pessoas que fazem a horta com os proprietários do terreno. Então, assim, quando vocês não estão fazendo nada, a gente vai fazendo uma horta aqui. No fundo, é bom manter a segurança do lugar. Você pode argumentar de várias formas, mas assim, existem privados e privados, né? Então, tem muitos que podem achar que aquilo ali, sem fins lucrativos, pode beneficiar aquela vizinhança, que às vezes é até a própria que ele mora, e outros que podem achar que é melhor ficar fechado, porque depois vai que não tira as pessoas de lá. A gente pode suscitar uma série de interpretações, enfim, vários cenários que poderiam acontecer lidando com o ente privado, né? Agora, o que sim, eu acho que é mais... A gente está até... Logo que eu cheguei, a gente analisou um caso aqui em Barcelona, que é a ocupação de fábricas abandonadas. No fundo, são espaços privados, mas que já foram tomados, já foram, de certa forma, publicizados, né? Já teve um acordo do poder público, que já meio que ganhou a propriedade do lugar, mas que é um espaço fechado e que ações de urbanismo tático, de certa forma, transforma esse lugar num espaço comum, né? Num espaço produtivo para a comunidade. É uma fábrica aqui em Barcelona, Cambató, que é muito ativa nesse sentido, que, no fundo, envolve ali o ente privado, o ente público, a comunidade e algumas ações dentro desse recinto, que é um recinto privado, mas que é um espaço coletivo, que as pessoas atravessam. No fundo, ele virou um espaço público, né? Porque ele foi aberto para a cidade. Então, tem alguns casos, sim, mas predominantemente essas ações são... Já soube também de ações que aconteceram em estacionamentos privados, né? Quer dizer, no momento que o estacionamento está vazio. Nos Estados Unidos acontece muito essas feiras na rua que ocupam estacionamento. Então, tem uma série de exemplos que acontecem também em espaços privados, mas são mais incomuns. Tem uma pergunta aqui no chat, Daniela Bueno Elston, né? Eu acredito, nem é aluna da disciplina, mas está aqui conosco assistindo a palestra. Ela colocou assim no chat: as propostas são todas bastante interessantes e, com certeza, importantes para as cidades. Entretanto, percebe-se que, em alguns casos, os processos pós-ocupação são, por vezes, acompanhados por deteriorização dos espaços e suas estruturas. Alguns casos do Centro Alberto de São Paulo, por exemplo, infelizmente.
como contornar essa situação. Eu só fiquei na dúvida na pergunta da Daniela se ela está se referindo às estruturas que compõem a intervenção temporária Acho que ou sim. as estruturas do entorno. Eu imagino que seja as estruturas do... É. Né? Não, porque o que acontece? Eu entendi a pergunta, concordo com a Daniela. Isso é uma questão. Porque o que acontece? Quando você faz uma intervenção temporária, você não pode deixar aquilo indeterminadamente, né? O ideal é você já ter um prazo para aquilo virar uma obra pública, né? Digo, convencional, assim, chegar lá, fazer a obra e tal. No fundo, é uma etapa de teste, ela não é para substituir algo permanente. A ideia não é essa, a ideia é uma fase, é que seja uma fase. Evidentemente que, por muitas vezes, isso pode ser usado como uma certa maquiagem para tentar, enfim, dar aquela melhora no lugar e deixar daquele jeito, não fazer investimento nenhum. Isso é uma má política, né? Assim, o importante é que ela seja usada com propósito, né? Quer dizer, você ser usada como um método mesmo, ela não é uma ideia de intervenção que é para ficar pintado, né? A pintura é para delimitar fisicamente um espaço para que ele seja visível e gere as novas apropriações, mas é importante que uma etapa temporária tenha uma data para terminar. A gente, nesses casos que a gente avaliou, e as pessoas que a gente entrevistou, os autores, enfim, todos disseram isso de certa forma, né? Quer dizer, aquele projeto lá na Berrini, em São Paulo, eles foram bem enfáticos que assim, a intervenção já está há muitos anos temporária, então algumas coisas já estão se degradando, tem que ter uma certa zeladoria, né? Quer dizer, o balizador quebrou, tem que ir lá trocar, você não pode, porque senão acaba gerando o oposto, né? Em vez de gerar o sentido de que aquilo, né, que é uma intervenção boa, gerar o sentido oposto, que virou um espaço degradado, daqui a pouco já tem um carro parando em cima, não sei o que, para que fizeram isso aqui? No fundo, acaba sendo dinheiro jogado fora. Então, é super importante isso que ela colocou. Eu acho que a gente tem que conseguir amarrar, né? Senão é melhor que ela seja efêmera. Você mostra uma ideia, mas você desfaz e faça o temporário só quando você realmente estiver no horizonte uma etapa permanente para ser implementada, né? A nossa ideia em Botafogo era, por isso que a gente está trabalhando junto com a prefeitura. Ele já tem um plano de passar uma ciclovia por ali, já tem um projeto, então a ideia é a gente fazer esse teste, usar essa metodologia e já ter um prazo, já ter, enfim, recurso, mas a gente tem todas as nossas dificuldades, né? Os países em desenvolvimento que a gente já conhece, e às vezes as coisas acontecem em outros contextos e a gente tem realmente mais barreiras para implementar, mas tem que ter claro, de fato, que não é a substituição de um permanente, ele é uma etapa, né? Agora já começaram a surgir novas perguntas aqui. A Daniela está aqui no chat agradecendo a resposta, ela também confirmou que as estruturas que deterioraram eram das intervenções mesmo. A Tatiana, que é a nossa supervisora de área de urbanismo na PUC, ela colocou uma pergunta aqui no chat. Existem táticas específicas de arborização, plantio, para melhorar as ilhas de calor em bairros muito quentes e pavimentados? O que podemos fazer para convencer os moradores de que vale a pena perder espaço dos carros para plantar árvores? Uhum. Sim, claro que sempre o plantio não vai ser tão efêmero, tão temporário quanto uma pintura, um mobiliário que você pode retirar, né? Mas, assim, uma coisa que a gente vê, quer dizer, lá no Rio, o pessoal da prefeitura já está ganhando, já está um pouco se apropriando desse know-how, assim, né? O pessoal lá do urbanismo, eles fizeram agora um jardim de chuva, por exemplo, em Botafogo, que era uma rua fechada da época do Rio Cidade. Não sei exatamente qual é a rua, mas que teve uma polêmica na mídia, porque as pessoas não queriam mais aquilo como uma pracinha, e queriam reabrir a rua, mas aí ia virar um monte de estacionamento e tal, a prefeitura fez um jardim de chuva lá. No fundo, é uma obra simples, assim, às vezes parece que é uma coisa mega complexa, mas não é. Eu lembro assim, do entusiasmo da Prefeitura do Rio colocando isso em prática. Aqui em Barcelona, todas esses novos projetos de espaços livres, em geral, são jardins de chuva.
Então, assim, por exemplo, numa daquelas esquinas que eu comentei, eu não botei a foto na apresentação, porque esses jardins de chuva, quando acabaram de ser plantados, ficam muito feios, porque eles cercam com uma cerca para proteger as pessoas, né? Aquela planta que ainda está ali recém-plantada, então fica meio feio. Então, eu não coloquei na apresentação. Mas é numa daquelas esquinas que eu mostrei que tem encontro dos dois padrões de pintura, um do efêmero e o outro da superia. Numa daquelas esquinas, eles fizeram um jardim de chuva no asfalto. Então, você não precisa, no fundo, fazer uma obra muito... É quase que furar o asfalto ali, renaturalizar uma área, né? Aqui, Barcelona é uma cidade muito contaminada, né? Como eu disse, ela é muito densa, então tem uma taxa de área verde por habitante baixíssima, e eles ficam o tempo todo tentando usar esse tipo de solução nos projetos recentes para reduzir, para minimizar isso. Eu acho que essa solução, inclusive nessa nossa proposta de Botafogo, a gente gostaria de fazer um teste nessa etapa temporária, de propor também o jardim de chuva, porque, claro, porque a arborização, se você vai plantar uma árvore, já fazer as golas e tal, você já está dando um caráter muito definitivo, enquanto às vezes você pode fazer uma estratégia mais simples de vegetação, que funciona como teste também, assim como os outros elementos, né? Talvez como se fosse um urbanismo de feedback, né? Acho que responsivo, que a gente chama, né? Certo, vamos fazer isso, e assim, plantar árvore seria algo mais definitivo, talvez tenha um custo maior o plantio da árvore também do que... Perfeito. Agora começou a pipocar um monte de pergunta, Adriana. Acho que o pessoal se animou, né? A Ana Luísa Amorim colocou assim: você acha que existe um poder de ativação de espaços no sentido do urbanismo tático somente a partir de mobiliários, sem intervenções diretas no espaço urbano, ou o mobiliário tem que estar em conjunto com outras ações interventoras? Eu acho... O que você acha, Adriana? Eu não sei se ela está se referindo às ações interventoras, se só o mobiliário em si teria a capacidade de revitalizar um espaço, ou se Eu tem... acho que é isso que ela perguntou, né? Enfim, depende, né? Eu acho que não tem muita regra, não. Eu acho que vai depender muito do caso. Você pode ter mini espaços públicos que, às vezes, uma solução super simples já vai dar um novo caráter, vai gerar uma apropriação, né? Acho que a gente trabalha em várias escalas. Como eu mostrei ali no início, aquele mosaico que mostra as táticas principais, por exemplo, o Parklet, comparado com essas outras ações que eu mostrei, é uma ação de muito mais pequena escala, né? Claro que o Parklet ele envolve um custo muito maior do que você colocar um mobiliário, mas, assim, no fundo, o Parklet surge daquela ideia do Parking Day, de ocupar a vaga por algumas horas, né? Então, assim, essas ações de ativação, elas podem ser muito comunitárias, e a gente vê que, no fundo, assim, às vezes os desdobramentos não são tão diretos, tão óbvios, mas a gente pode entender que a gente, hoje, olhando para o programa de Parklet, a gente sabe de onde ele surgiu, né? Ele surgiu dessas ações, Parking Day, que ficaram muito populares, né? Não surgiu por acaso. Alguém teve a ideia de ocupar uma vaga com uma pracinha. Então, essa pessoa que teve essa ideia, e que essa ideia se difundiu no mundo inteiro, ela usou uma cadeira de praia e um gramado, né? Nada mais. Então, assim, vai depender muito da proposta, né, do envolvimento, se vai ter um impacto positivo e tudo mais. Acho que não tem muita regra, não, né? O importante é você, de fato, iniciar, ter uma capacidade de iniciar, de liderar algo que esteja no sentido de melhorar a qualidade mesmo do espaço, né? Sim, o Parking Day era uma intervenção mais temporária ainda do que essas intervenções de urbanismo tático, né? Quer dizer, eu quero dizer mais temporário, eu digo com um período mais curto, né? De apenas um dia, né? Era uma intervenção só Ela é a de fase efêmera, ela é a fase efêmera. Né? Mas... Ela é a fase efêmera e o parque é a fase temporária. A fase permanente seria alargar a calçada.
né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o Parklet é aquele primeiro momento que você coloca ali, o Parklet, o Parking Day, aquele primeiro momento, a vaga viva que a gente chama, né? Acho que o Raul caiu de novo. Não, eu tô Ah, aqui. não, você mudou de lugar. Eu caí uma hora, eu espero que tenha continuado no YouTube, e a nossa tutora, a Mariana, também começou a gravar, então eu vou ver como ficou isso por causa da minha queda, né? Talvez o YouTube tenha conseguido. Mas, voltando aqui, né, a Lúcia, não tenho o sobrenome dela, mas ela está aproveitando para agradecer aqui a aula aberta, né? E ela fez uma pergunta. Adriana, se considerarmos que algumas cidades estão seguindo cada vez mais uma lógica neoliberal de distribuição do espaço e privatizações da infraestrutura, você vê no Brasil alguma possibilidade de que ações de urbanismo tático e de recuperação desses espaços por parte da sociedade possam contribuir para a remunicipalização desses espaços e para a manutenção do direito à cidade, considerando esses espaços e infraestruturas como bem comuns, né? Acredita que aqui a ação popular poderia ser suficiente nesse caso? Achei a pergunta interessante, mas lembrando que é difícil a cidade, né, a municipalidade, efetivamente perder a propriedade de um espaço, né? Por outro lado, a municipalidade aqui no Brasil costuma muito fechar as ruas, né? Com cancelas, às vezes a gente tem aqueles casos de fechamentos de ruas com cancela para que somente os moradores daquela determinada rua estacionem naquela rua, né? Eu acredito que a pergunta dela vai um pouco nessa linha, né? Acho que Eu a acho que... Adriana... Não, estou aqui, está me ouvindo? Tô sim. Tá. Não, enfim, eu acho que o que é importante, eu acho que é você conseguir articular. O que eu acho? Eu acho que assim, você pode ter muitas ações de base comunitária, que para muitos autores são o verdadeiro urbanismo tático, né? Quer dizer, aquele que vem do trabalho colaborativo local, realmente do bottom-up, que, na verdade, que o governo, muita gente acha que o governo fazer urbanismo tático não seria urbanismo tático, né? Seria o estratégico, né? Tem toda essa discussão, né? No fundo, tem vários autores que dizem que essas ações bottom-up são, de fato, as ações que poderiam ser reconhecidas como urbanismo tático. Mas essas ações sozinhas, elas dificilmente vão ganhar escala, né? Elas vão ser sempre ações muito interessantes, ações que vão melhorar aquele espaço, enfim, temporariamente ou de forma permanente, mas são ações pontuais. Quando você consegue uma articulação com o poder público, como todos esses projetos que eu mostrei, por que eu mostrei? Eu mostrei programas, né? Eu não mostrei projetos isolados. A gente poderia fazer uma publicação só falando de ações de raiz, né? Assim, roots, de comunidades e tudo mais, que, no fundo, não se converteram em programas. Eu mostrei exemplos de programas, exemplos que tem essa articulação de atores, que é aquele cardápio de atores que eu mostrei no início. Então, eu acho que essas ações, efetivamente, elas estão trabalhando em espaços públicos, pelo caráter delas, e aí você pode até criticar e dizer que, em alguns casos, essas ações elas podem, de fato, estar voltadas um pouco para essa ideia neoliberal de cidade, quer dizer, você investir nas áreas mais nobres, criar espaços que, de certa forma, vão valorizar, né, mais ainda aqueles bairros. Em outros casos, você pode dizer, não, existe aqui uma articulação no sentido de fato, democratizar os espaços e permitir que essas ações que são articuladas, que tenha
uma força realmente, ter uma participação mais efetiva de atores de base para que possam construir esses espaços comuns. Eu não sei se eu estou respondendo exatamente a pergunta dela, mas estou um pouco discutindo em função das coisas que ela colocou. Porque, claro, uma ação que é feita pelo poder público, ela vai ter menos capacidade quer dizer, no fundo, para você criar um espaço comum, você tem que ter as pessoas engajadas, né? Então, dependendo do grau que você que essas pessoas vão realmente se engajar no processo e conseguir transformar aquele lugar segundo segundo o objetivo comum, enfim, quanto mais você consegue dar essa força, provavelmente mais essas pessoas vão se sentir de fato pertencentes àquele lugar, enfim, então toda essa discussão. Os espaços vão ser mais específicos, né? As propostas vão ser mais específicas, menos genéricas. No caso de propostas de poder público, elas tendem uma certa genericidade. Você pode dizer, pode tender para você valorizar lugares, ou também pode tender para, de certa forma, acabar com as desigualdades. Então, assim, pela experiência que a gente vem analisando, tem um pouco de tudo, sabe? Eu acho que tem casos muito voltados, por exemplo, a gente estava falando dos espaços privados. Na Alemanha, né, em Berlim, foi muito comum durante uma época essas ações temporárias, usos temporários em terrenos privados, mas eram atividades lucrativas, então tinha empresas que trabalhavam com isso, o proprietário lucrava, a empresa que fazia o uso lucrava. No fundo, assim, a cidade também, mas é outra cidade, né? Não tem as nossas desigualdades, mas no fundo a cidade se movimentava, você ativava alguns bairros né, que às vezes estavam precisando de uma valorização, e aí está um pouco dentro desse discurso neoliberal, de que você, no fundo, é uma mercadoria ali, você está gentrificando, né, você usa aquilo para gentrificar os espaços. Em outros lugares, essas ações mais roots, elas acabam criando um sentido mais comunitário, esse benefício ele é compartilhado entre as pessoas que vivem. Então, assim, eu acho que tem um pouco de tudo, sabe? Agora, não sei se eu respondi a pergunta da Lúcia. Eu acho que sim, eu acho que não sei, talvez se ela já são 12h26, aqui ela colocou, respondeu sim, perfeito. Bom, Adriana, enfim, eu tinha, talvez fosse mais uma reflexão, né, que eu resgatei. Infelizmente, eu não consegui separar para agora, mas eu estava olhando o nosso material lá de Nova Iguaçu, e eu me lembro que numa das ações do bairro Escola, que era aquela ideia de criar uma sinalização entre as escolas e as praças, né? A gente procurava colocar a sinalização por cima das calçadas apenas, né? Então, não tinha ainda um consenso dentro da prefeitura de que aquelas calçadas efetivamente não funcionavam para a caminhada, né? E aí é interessante que numa das fotografias que eu resgatei mostra a faixa vermelha na calçada, só que tinha um carro estacionado em cima da calçada, um carro estacionado em cima da faixa vermelha. Às vezes a rampa de garagem da casa, em vez da rampa ficar no interior do lote, para o carro subir um desnível do lote, a rampa fica em cima da calçada. Então, naquela época, isso 2007, 2008, né, a gente ainda não tinha essa iniciativa do uso da sinalização horizontal, do uso do urbanismo tático para ganhar espaço para o pedestre. Aí fica uma última pergunta, reflexão. Você acha que o urbanismo tático, então, ele realmente funcionaria muito mais no sentido da gente recuperar a cidade para as pessoas, né? No sentido ali, aquela origem da ideia do Jangel do Jangel e de outros autores, ou seja, para ser uma questão de urbanismo tático, teria que ser uma questão de recuperar o espaço urbano, o espaço da rua, né, o espaço público para os pedestres, e não o oposto. Não dá para considerar que uma revitalização de uma calçada sem que essa calçada seja melhorada para pedestre como urbanismo tático.
No fundo, Raul, o que é tudo, todas essas, a gente pode chamar de várias formas, né? Não sei, urbanismo colaborativo, urbanismo tático, intervenções temporárias, não sei, pode ter vários termos aí. Essas propostas de caminhabilidade, mobilidade ativa, tudo isso tem a mesma origem, né? Tem a origem nas discussões da década de 60, você vê que até hoje a gente está falando das mesmas coisas. As discussões das décadas de 60, da crítica ao movimento moderno, a cidade rodoviarista. Então, assim, está todo mundo ainda falando do descontrole, do desequilíbrio descontrolado que as cidades contemporâneas vieram acumulando sem reflexão, né? Entre o que é destinado ao carro e aos pedestres. Então, assim, o Jangel também, no fundo, ele está falando o que o William White falava antes dele, que a Jane Jacobs falava, né? E a gente continua falando, assim, com outros autores, usando novas estratégias, ferramentas da nossa era, mas, enfim, quer dizer, o que a Jane Jacobs falava lá, hoje em dia a gente talvez tenha uma situação até mais extrema, mas a gente também tem as nossas crises, né? Falta de recurso. Então, assim, o urbanismo tático ele um pouco surge nesse momento de crise econômica também, né? Que, no fundo, é uma forma de você gastar menos para já dar uma certa transformação, você ganha um tempo, você avalia, né? Tem menos desperdício no caso de mal-sucedido, mas também ele também está respondendo essa questão lá atrás, né? Somando outras questões, né? Eu me lembro na época do Rio Cidade, década de 90, né? no Rio de Janeiro, quando teve aquelas transformações todas que foram super positivas de espaços públicos, mas se a gente para observar, poucos projetos daquela época propunham ciclovias. A ciclovia foi uma questão que veio depois para o Brasil, né? Você vê que é um tema mais do século XXI, você criar rotas cicloviárias na cidade. Na década de 90, só os projetos do Rio Cidade que trabalharam uma orla praticamente propuseram ciclovia, que foi Copacabana, eu acho que só. Porque todos os outros, nenhum daqueles eixos teve ciclovia. Então, assim, cada momento ele também está gerando as suas demandas, né? Então, assim, no fundo, é uma abordagem que lida com essa complexidade que a gente tem hoje. Que está fundamentada nas mesmas questões, que é você criticar a cidade. Então, claro, para responder a tua pergunta, não tem como você falar de urbanismo tático se você não está falando de uma cidade né, com melhores espaços públicos para as pessoas, né, com uma melhor qualidade ambiental e tudo mais. E, assim, só queria esclarecer essa questão das fases, porque eu acho que talvez não tenha ficado, eu tenha passado meio rápido naqueles conceitos iniciais, mas, assim, o urbanismo tático, como eu apresentei aqui, no fundo, ele vem de uma definição, de uma conceituação dele como uma metodologia processual, faseada, né? Então, assim, por isso que eu mostrei no início aquelas 4 fases, quer dizer, você tem a preparatória, o efêmero, o temporário e o permanente. Então, no fundo, é uma metodologia. Às vezes as pessoas criticam o urbanismo tático falando, mas não vai resolver os problemas da nossa cidade, mas assim, não está se propondo a resolver os problemas da cidade, né? Está se propondo a trabalhar em pequena escala, em criar espaços públicos, usando uma metodologia, que é uma metodologia de testar o espaço, medir. Aí tem muito do Jangel, essa coisa de você fazer contagem, medir, apresentar dados para fundamentar etapas futuras. Então, assim, a ideia do faseamento é um pouco isso. Você propõe algo muito rápido, já sente o clima. Depois você propõe algo que dura alguns meses para medir, para fazer contagem, para ver quanto essas pessoas estão atravessando na faixa direito, quanto o ônibus reduziu a velocidade, quantas pessoas estão ocupando os espaços, quantos carros estão passando, enfim, você mede tudo, né? Para depois você fazer um projeto mais fundamentado. Então, essa é uma metodologia que a gente chama responsiva, que ela vai, no fundo, você vai alterando o projeto e isso acontece de fato, né? Numa das intervenções que eu mostrei, que foi a da Tijuca, a mais recente, a do Rio, as arquitetas que iniciaram, né, que foi a Letícia Fonte e a Dani Hope, elas aparecem
ficou lá um raio, tem uma foto que elas aparecem redesenhando um raio de ônibus, porque elas tinham feito no projeto um raio, chegou lá, elas viram que dava para fechar mais ainda o raio, porque assim estava muito aberto, podiam fechar ainda mais para o ônibus fazer a curva ainda mais devagar. Então, elas refizeram o raio. Então, assim, é feito para isso, para você corrigir e aprender fazendo. Então, assim, a ideia do laboratório mesmo. Por isso a ideia do faseamento, né? Então, só reforçando aquela resposta que eu já dei, não é para você fazer uma coisa provisória porque é mais barato, é você fazer o mais barato antes de fazer um investimento definitivo, justamente para você ter essa instância de prova. Perfeito. Perfeito. Bom, então, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria só deixar um agradecimento muito grande para a Adriana e para o LabIT, né, por todo esse trabalho que eles estão produzindo no ProURB e na UFRJ, e queria agradecer muito também aos alunos aqui da PUC, né? A gente está aqui numa disciplina eletiva, né? Então cabe aí um agradecimento ao interesse dos alunos de graduação pela disciplina e um agradecimento também à PUC, né? Por a gente ter conseguido toda essa infra, Zoom, etc. e tal. Uhum. Então... Legal, Raul. Eu que agradeço muito o convite, foi ótimo e que bom que o tema despertou interesse. E, enfim, acessem lá nossas redes e se quiserem depois manter contato, é só escrever lá, tem os nossos contatos nas nossas redes e a gente continua aí trocando, tá bom? Maravilha, gente. Obrigado a todos e vamos encerrando aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Adriana. Tem palminhas no YouTube. 22 conexões.